Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1, eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Esse é um bom nome para você dar para suas filhas gêmeas, se você as estiver esperando. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátobras, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agora nós te pedimos que o Senhor possa nos dar graças
para expor a Tua palavra de uma forma que nós possamos compreendê-la e extrair dela verdades que possam transformar a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Chegamos ao final dessa jornada na carta aos Romanos, 16 capítulos, muitos aprendizados, cultos que eu de verdade nunca esquecerei. Nesses dias a gente viu Jesus transicionando muitas coisas dentro do nosso coração, e nós hoje vamos colocar a última pedra nessa construção, que é a carta aos Romanos. Eu, quando fui para esse texto, Romanos 16, eu comecei a perceber algumas coisas que eu gostaria de colocá-las aqui na introdução dessa mensagem, de uma forma que nós possamos ter atenção não apenas nas linhas, mas nas entrelinhas, naquilo que está antes do texto. Essa carta, como nós vimos aqui, ela foi escrita por um amanuense, por um escritor chamado Tércio, um dos cooperadores de Paulo. Então, a autoria é de Paulo. Paulo ditou a carta, Tércio escreveu a carta. E, olhando para o capítulo 16, ao lado do nome de Tércio, nós vemos esse capítulo com uma peculiaridade. Por quê? Porque Paulo, ele não faz apenas a citação de Tércio, mas de outro 34 nomes. São 35 pessoas citadas por Paulo no capítulo 16 da carta aos Romanos. O que é interessante é que Paulo não plantou a igreja de Roma. E ele também nunca foi até a cidade de Roma para visitar essa igreja. E eu, que sou pastor de igreja, pastor Rude, às vezes encontro uma pessoa na rua e a pessoa fala toda feliz assim: paz, pastor, tudo bem? E eu: paz, irmã, paz, irmão, como vai? E a Juju às vezes está comigo, e aí depois a Juju pergunta assim: papai, ele é lá da igreja? Eu digo: é. E a Juju fala: como é o nome? Eu digo: não sei. Não lembro. E eu acredito que essa não é só uma questão minha. Porque são muitas pessoas. Hoje, segundo os dados da nossa produção, por domingo, às vezes a gente chega a 900, 1.000 pessoas nas nossas reuniões, nos 2 campos, Brasil e Paraguai. Isso é muita gente. Uma igreja de 2 anos, reunindo já 1.000, 1.100 pessoas num domingo, é muita gente. Então, é impossível se lembrar do nome de todos. E eu acredito que o próprio Paulo não se lembrava do nome de todos os membros das igrejas, ou que ele fundou, ou que ele visitou, porque foram dezenas. Então, com certeza havia ali algumas centenas, talvez alguns milhares de irmãos que Paulo havia tido algum tipo de relação. Mas o que me chama a atenção no texto é que esses 35, Paulo conhece o nome. E Paulo não apenas conhece o nome, Paulo, ele cita algum tipo de história. Ele fala alguma característica, seja pessoal, seja ministerial. De alguma maneira, Paulo, ele fala de um predicado, de algum adjetivo, alguma coisa que define aquela pessoa. Por exemplo, ele começa, a primeira da lista é Febe.
Segundo os estudiosos, Febe é a portadora da carta. Paulo é o autor, Tércio o escritor, e a Febe é quem leva a carta. Então Paulo começa, a primeira menção de Paulo, ele faz a respeito de Febe. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Paulo diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Cencreia, ou da Quencreia, alguns dizem assim, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim mesmo. Olha só que lindo. Paulo não sabe só o nome, mas Paulo, ele destaca uma partícula da história que ele está construindo com aquelas pessoas. E é por isso que, olhando para esse texto, eu até comentava com a Susan durante a viagem, eu disse, olha, é Romanos 16. E ela falou, o que tem lá? Eu disse, um monte de nome. E ela falou, como que você vai pregar no meio de um monte de nome? Eu digo, não sei, mas Jesus vai me dar uma mensagem, porque eu tenho que terminar a carta. E quando eu comecei a olhar para isso, me veio um título, e eu quero partilhar com vocês hoje sobre a gratidão que constrói. Fala assim comigo, a gratidão que constrói. Porque qual é a percepção que a gente tem quando a gente olha para esse texto? Paulo citando 35 nomes de pessoas que ou estão na igreja de Roma, ou estão passando pela igreja de Roma, ou estão a serviço da igreja de Roma. Qual é o sentimento que nós podemos ver nas palavras de Paulo? Um sentimento de gratidão. Paulo poderia ter terminado a carta com uma tratativa teológica, com um final épico, já que ele tinha falado de tantas coisas altas, já que ele tinha falado assim de predestinação, soberania de Deus, justificação, santificação. Então ele tinha, um Burj Khalifa, um Empire State levantado de teologia. Daí, quando ele vai terminar a carta, o que ele faz? Ele vai citar nomes de gente comum da igreja. Sabe por quê, irmão, que ele faz isso? Porque se a nossa teologia não desembocar na vida da igreja, ela é só um exercício intelectual vazio. Paulo está mostrando para mim e para você que a teologia, ela precisa ser prática, ela precisa ter nome, rosto, história. Por quê? Porque a fé cristã, ela não é simplesmente vivida pela nossa profundidade intelectual, mas pelas marcas, memórias que nós construímos na vida de uma igreja, que nós dedicamos o nosso sangue, o nosso suor, os nossos melhores anos, e ali sim nós vamos construir uma vida espiritual que genuinamente vai nos dar acesso ao coração e à mente de Deus. Não é só sobre ver a grandeza de Deus na vertical, é sobre cultivar uma vida de fé, uma vida comunitária, que faça com que a nossa teologia faça sentido. A gente não pode acreditar de maneira nenhuma que a fé, ela é fruto só do que a gente vive aqui na plataforma, nas luzes da ribalta, nos holofotes. Não. A fé verdadeira, genuína, é essa comunhão que nós precisamos construir uns com os outros, sabendo nome, sobrenome, endereço, histórias edificadas e, acima de tudo, um verdadeiro coração grato pelas marcas que os nossos irmãos deixam na nossa vida. Marcas que os nossos irmãos deixam na nossa vida. Essa é a mensagem
de Romanos 16. Paulo está dizendo assim: tem gente que marcou tão profundamente a minha vida, que é impossível não citar o nome dessas pessoas. Há quem diga que a gratidão, ela é a virtude fundante da existência. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, foi isso que disse o filósofo Cícero. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Vou te fazer uma pergunta. Você já se deparou com uma experiência de lidar com a ingratidão? Sim ou não? Não tem coisa pior, né, gente? Você faz, investe, se derrama, dá tudo que você precisa, aquilo que você não precisa, aquilo que você consegue, aquilo que você também não consegue. E quando você está diante da devolutiva, você não encontra devolutiva. Você não encontra contrapartida. E deixa eu te dizer uma coisa, tem uma balança que nós precisamos equilibrar, que, por um lado, é verdade que nós precisamos ter um coração que não se ofende, é verdade que nós precisamos ter um coração que não é movido pelas suas carências ou pela sua necessidade de aceitação e de aprovação, e aquilo que nós somos feridos não pode nos parar. É verdade tudo isso. Não é uma disciplina fácil, mas ela é verdadeira, gente. A gente precisa sair desse lugar de que qualquer coisa que nos afete tem o poder de nos paralisar, tem o poder de nos castrar. A gente precisa sair desse lugar. Mas também é verdade que nós precisamos ensinar e aprender o valor da gratidão. Não é porque eu estou buscando em Deus um coração à prova de ofensas, que eu não preciso buscar em Deus também um coração grato. Uma coisa não está em contraponto à outra. A gente precisa disso. Então, aquele que não é grato, ele se torna incapaz de reconhecer o outro. E por consequência, se torna incapaz de amar o outro, porque o ingrato não ama o outro, o ingrato ama a si mesmo. O ingrato é o amante de si, que é incapaz de olhar para o outro e dizer assim: muito obrigado. Sabe, a gente vê casamentos derretendo por ingratidão, a gente vê relacionamentos de amizade derretendo por ingratidão, a gente vê empresas que não conseguem estabelecer a gratidão como uma cultura organizacional, e a ingratidão no ambiente corporativo derrete o clima organizacional, e as empresas não avançam por falta de gratidão, porque isso é uma virtude fundante, sabe? Outro filósofo, hoje eu estou filosófico, Sêneca, o pai do estoicismo, olha o que ele diz que o ingrato rouba não apenas a honra do benfeitor, mas também a própria dignidade. Por quê? Porque ele não sabe agradecer. Então, quando eu não agradeço quem me beneficia, eu estou roubando uma honra que é da pessoa. Porque aquela pessoa não tinha obrigação de fazer nada por mim. Confere. Ou você faz parte daqueles que acreditam que o universo tem uma dívida cósmica com você e que todo mundo tem que fazer alguma coisa por você. Não, isso é mentira. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Quando alguém faz alguma coisa por você, qual deve ser o seu coração imediato? O meu coração imediato? Gratidão. E eu vou provar para você, biblicamente agora,
que isso não é a reivindicação apenas de um coração ofendido. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele curou 10 leprosos. Fala comigo assim, 10 leprosos. E aí, passado um tempo, os 10 foram embora, passado um tempo, voltou um. Um dos 10. O que voltou, o que ele fez? Ele se ajoelhou e disse, Senhor, eu vim te agradecer. Vim te agradecer, olha, eu estou curado. Nós nos mostramos ao sacerdote, a gente agora está puro na liturgia e eu vim te agradecer. Aí Jesus, se a gratidão fosse algo só importante para um coração ofendido, o que Jesus ia fazer? Beleza, cara, eu te abençoe. Deus te abençoe, né? Eu te abençoe. Vai lá, vai em paz. Seja feliz. Vai curtir socialmente. Está curado. Sabe o que Jesus faz? Jesus faz uma pergunta para ele. E a pergunta é esta. Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Porque curados foram 10. Só um voltou para agradecer. Jesus está dizendo nas entrelinhas, mas teve 9 que poderiam ter sido como você. Por que eles não voltaram para agradecer? Sabe por quê? Porque eles acharam que Jesus não tinha feito mais do que a sua obrigação de Messias. O coração que não é grato, ele não consegue agradecer, por quê? Porque a necessidade dele, ela é maior do que a bondade que ele recebeu. Então é assim, ó, você coloca uma pedra de benevolência na mão da pessoa, mas só que essa pessoa tem 30 mãos esperando as pedras. Então uma pedra não muda nada, porque o endividamento emocional dela é gigantesco diante daquilo que ela está recebendo. Então a promissória dela com o mundo é muito maior do que o que ela está recebendo. A conta não fecha, ela não consegue desenvolver um coração grato. Você sabia que crianças que são hipercelebradas quando são pequenas, elas têm a tendência de se tornar ingratas quando elas crescerem? E eu vou te explicar o porquê. Porque o mundo não vai hipercelebrar igual a vovó e o vovô fazem. A criança vem com um rabisco. Não dá para entender nada do rabisco. Aí o pai fala, ai que linda, você é a sucessora do Pablo Picasso. Você vai ser a Leonardo da Vinci. Tinha que estar aqui para ver isso daí. Ô gente, por favor. Ela vai crescer achando que aquele rabisco é a Mona Lisa. Aí o que vai acontecer? Vai chegar na escola, alguém vai dizer para ela que aquilo está horrível. E o que vai acontecer? Frustração. Frustração, ingratidão. É só dizer para ela, oi filha, que bom que você está desenvolvendo sua coordenação motora. Para a sua idade, isso está lindo, mas a bebê do papai vai melhorar, né? Conforme for crescendo. E ela vai entender que legal o que ela fez, mas que ela não é o Michelangelo, gente. Às vezes a gente transgride nisso, porque a gente foi hipercelebrado. Né? Acontece muito com pessoas que vêm de outras igrejas. Às vezes as pessoas chegam para mim, aqui na Doxa isso não tem, graças a Deus, só em outras igrejas. Aqui não, quando eu era pastor, em outro lugar isso acontecia.
A pessoa chega, aí ela já chega te dando carteirada. Não, porque lá na minha igreja eu cantei com a banda fulana, eu toquei com o Beltrano e o Kiko. Casou com a Kikinha, mudou para Quicolândia e teve um monte de Kikinho. E aí? Sabe? Glória a Deus pela sua estação que você viveu. Louvado seja Deus, vamos edificar com a gente. Vamos desfrutar desse vinho novo que você vai beber agora. Vamos conhecer uma nova estação da sua vida e a gente está junto, amém? Sabe, por quê? Porque a pessoa, na verdade, às vezes ela tá sentindo falta da hipercelebração. Disso daqui. Ah, se você soubesse como que isso aqui é pesado, irmão, você não ia querer. Às vezes ela está sentindo falta disso. Eu já senti falta de hipercelebração. Então a gente precisa entender isso. Quais são as raízes da nossa ingratidão? Mas o apóstolo Paulo, gente, ele nos ensina algo aqui, e eu quero deixar isso aqui para você como o fechamento. Ele está dizendo assim: a construção do reino de Deus é feita sobre um pilar de gratidão. E eu vou dar o primeiro passo, é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo assim: para eu ensinar gratidão, o que eu preciso? Ser grato. Eu preciso ser grato. Então, antes de eu entrar nos pontos que eu quero aplicar para você, para a gente orar, eu quero te deixar aqui a bola na marca do pênalti para você fazer o seu gol. Eu acredito que se Paulo tinha 35 pessoas na vida dele, para ele agradecer numa carta milenar, que está aí há 2000 anos, você, guardando a expressão que você não é o apóstolo Paulo, nem eu, você deve ter pelo menos umas 10. Sim ou não? Pelo menos umas 10. Então, cultive gratidão. Fale bem alto comigo assim: tudo que é vivo precisa ser nutrido, precisa ser cultivado. Cultive a gratidão. Seja grato. Sabe, eu hesito muito tocar nesse assunto como pregador, porque às vezes parece que a gente está se queixando da igreja, e não é isso. Não é isso. Isso aqui é uma função doutrinária. A gente está aqui para te ensinar. Não é para dar indireta para ninguém. Não é esse o caminho. Né? Tem um grupo de ensino por aí que usa esse mecanismo para te manipular. Não é o caso. A gente está dizendo aqui o que a palavra de Deus diz. Agora, gente, a gente precisa colocar os pingos nos is, inclusive nos jotas minúsculos. A igreja não vai se fortalecer, ela não vai ser forte, corajosa, dinâmica, se ela não aprender a ser grata. Grata. Então, por exemplo, quem que ganhou você para Jesus? Quem foi a pessoa que pregou o evangelho para você? Essa pessoa tirou você do inferno e ela colocou você na rota da vida. Você precisa ser grata a essa pessoa. Assim como você tem que ser grato à sua mãe, ao seu pai que te transmitiram a vida. Gratidão. Sabe, gratidão aos seus discipuladores, aos seus líderes de mesa, aos líderes do ministério que você faz parte. Gratidão aos pastores. Sabe, eu fico olhando como que a coisa está difícil atualmente, porque tem tanta gente fazendo errado, e aí quem faz o errado é aquela história: todo caminhoneiro tem mulher fora de casa, todo policial é corrupto, todo político não presta, aí todo pastor você já sabe. E aí as pessoas, elas vão perdendo a noção de como elas podem viver uma cultura do evangelho. Gratidão. Cultive, viva isso. Não precisa ser com quantias de dinheiro, sabe? Seja grato, manda uma mensagem, manda um bis, uma caixa de bis, para mim não, que eu estou de dieta. Manda uma carta, sabe? Faça qualquer coisa.
Mas manifeste a sua gratidão. E eu não estou falando de mim apenas, estou falando de todos. Estou falando do irmão que está sentado no seu lado, no cara que te apresentou Jesus, na mulher que orou com você quando você estava doente, naquele que te visitou no hospital quando se operou. Eu oro para que um profundo e genuíno senso de gratidão tome conta da nossa vida nesse tempo, gente. Sabe, a gente precisa disso. Então, Paulo, primeiro, eu poderia, só tem 35, né, gente? Não dá para falar de todo mundo. Mas eu escolhi 3, só para a gente mostrar o nível da gratidão do apóstolo Paulo. Primeiro, Priscila e Áquila. Qual é a gratidão que Paulo expressa? Gratidão pelo sacrifício que preserva a missão. Olha o que Paulo diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Pela minha vida expuseram a sua cabeça. Agora, coloca aí, passa o próximo versículo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Vamos fazer aqui uma distinção aqui. Olha só a gratidão de Paulo. Paulo diz assim, volta lá, gente, volta lá. Saudai a Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Olhe para mim. A gratidão primeiro é o CPF. Depois, ao CNPJ. Paulo está dizendo assim, a Priscila e o Áquila, eles colocaram a cabeça na guilhotina por mim. Aí depois, no outro versículo, Paulo diz assim, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Sabe o que está acontecendo atualmente? Por causa dos muitos escândalos, da falta de testemunho de líderes e de tudo mais, as pessoas elas não conseguem mais construir uma jornada de entrega pela sua liderança. Então elas falam assim, não, eu estou com a Doxa, mas eu não estou com o Tiago, não. Mas, irmão, como que separa a Doxa de Tiago? Explica. Onde começa um e termina o outro? Como que separa? Eu estou com louvor, mas eu não estou com o Rude, não. Como que está com louvor e não está com o Rude? Se o Rude é o pastor desse ministério. Então quer dizer, você dá a sua vida pela guitarra, pelo teclado, não pelo seu líder. Você dá a vida pelos bancos, não por uma liderança. Mas espera aí. Você está feliz ainda? Ai, gente, é bonitinha a cara de vocês ficam assim, quem me chamou para esse culto? Meu Deus, né? Como assim? Não, eu dou a vida pela empresa, mas não pelo meu marido. Mas peraí, teu marido é o dono da empresa, uai? Eu dou a vida pela empresa, não dou pela minha esposa, mas tua esposa é tua sócia, uai. Eu dou a vida pela minha família, você dá a vida pela tua família, a sua família é o CNPJ. O CPF é a Dona Maria, é o Chico Bento, é a Magali, é a Mônica. Lá em casa, o casamento é o CNPJ. É o que está lá na nossa folhinha amarela, não é? Certidão de casamento. 50-50. Do bônus e do ônus, do sorriso e do choro. Mas a minha cabeça, eu coloco é pela Susan, é pela Júlia, é pela Helena. Tem nome. Então nós como igreja, gente, o Paulo está dizendo assim, ei igreja de Roma, eu nunca fui aí, eu não plantei vocês, mas se chegar aí um tal de Áquila e uma tal de Priscila, põe o tapete vermelho para eles entrarem, porque eles colocaram a cabeça dele a prêmio pela minha vida. Olha a gratidão do apóstolo. Aí eu vou abrir um parênteses, o pessoal reclama.
Ai, na igreja tem acepção de pessoas. Lógico, está todo mundo pondo a cabeça na guilhotina? Não está. Paulo tinha 2, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas para quem ele ministrava, ele citou 35. Porque esses 35 construíram uma história. Construíram uma história. Gente, é uma questão de inteligência. Como que alguém vai ter o peso que o pastor Rude tem na minha vida? Só se fizer o que o pastor Rude já fez. Entende o que eu estou dizendo ou não? E tem gente que fica triste, troca de igreja quando eu falo isso. Não tem problema, mas a gente tem que ser sincero. Você dá a vida, você põe a cabeça na guilhotina, você fica aqui até 3 da manhã, se for necessário, 4, 5, 6 dias a fio, deixando esposa, família, sabe? É esse tipo de recompensa que a gente recebe quando a gente põe a cabeça na guilhotina. Porque a gente ama todo mundo. Só que não tem como, algumas pessoas constroem história com a gente. Eu fiz 27 sepultamentos do lado desse cara aqui. Era o Dom Quixote e o Sancho Pança. Ele era o Quixote e eu o Pança, né, no caso. Gente, eu olhava toda segunda-feira, terça-feira. Cara, a gente estava parecendo dono de funerária nessa época. Hoje a gente ri, irmão. Mas na época, deu velório. Parecia funerária, cara. O cara está em casa. 27 sepultamentos juntos. Não tem como, eu estou dando um exemplo. O pastor Aguinaldo está lá em cima. Me aguentou dias, até de madrugada, chorando na casa dele. Me consolando. Viajou de Curitiba para cá comigo, parou em 5 hospitais. Eu com crise de ansiedade. Queria que ele estivesse aqui para dar risada, está lá na administração. Eu mal, doente. E ele, pastor, fica tranquilo, a gente tem 2 dias para chegar em Foz do Iguaçu. Nós vamos no seu tempo. Construiu uma história. Colocou a cabeça na guilhotina. Então não tem jeito, gente. Quanto mais alto for o nível do sacrifício, maior será o nível da gratidão. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Dá glória à igreja! Não tem jeito. Paz, como que eu não vou arrastar um tapete vermelho para minha esposa passar? Quando eu estava morando nos fundos de uma igreja, vendendo almoço para pagar a janta, ganhando R$50 por semana. No dia que eu estava já 2 dias jejuando, porque não tinha dinheiro para comer, aparece ela. Nunca vou esquecer aquela comida. Eu vou estar com 80, 90 anos, eu nunca vou esquecer. Arroz de brócolis, salpicão e 2 bifes de maminha. E ela trouxe numa marmitinha, olhou para mim e disse: você já almoçou? Eu falei: não, eu sou homem de Deus, eu estou jejuando. Mentira, eu não tinha dinheiro para almoçar. Ela me deu aquela comida. Dia seguinte, ela olhou para mim, veio com um grill e falou assim: você tem grill aí em cima? Eu digo assim, por dentro, né? Eu não tenho nem pão, nem mussarela. Eu vou fazer o que com um grill? Só se eu for. Tinha uns ratos que passavam embaixo assim, era ou não era, Willer? Umas ratazanas desse tamanho que vinha do esgoto. Eu digo, só se de noite eu matar uma ratazana dessa e fazer no grill. Mas para manter a pompa, não tenho. Aí ela, então eu trouxe esse para você. Passou 2 dias, ela chegou para mim e falou assim: você tem um aparelho de DVD para você assistir alguma coisa aí em cima?
Aí eu olhei e falei, mas essa mulher está querendo mobiliar a casa. Que ela já trouxe comida, trouxe o grill e está perguntando agora de DVD, ela quer casar. Aí quando nós começamos a namorar, que ela me comprou na planta, um aviso para as solteiras, você vai morrer encalhada se você não comprar na planta. Eu vou te dizer, porque o homem bonito, rico, cheio do Espírito Santo, na maioria está casado ou está viúvo. Você vai ter que orar, filha. E não pode orar para acabar nada dos outros, não. Segura essa criança, que eu não sei de quem é. Aí, irmão, eu não tinha roupa para sair com a varoa, e a varoa era executiva. Só andava de terninho, carro zero. Um dia a varoa aparece lá na porta da igreja com umas sacolas da loja Zafirelli, lá do Shopping Benfica. Eu digo, o que é isso? Ela falou, eu não sei se você vai se incomodar, mas eu trouxe um presente para você. Hoje ela conta que ela estava com vergonha de sair comigo com as roupas que eu tinha. Hoje ela confessa o pecado. Irmão, aquela mulher trouxe, presta atenção, ela trouxe bermuda, camiseta, calça jeans, gola polo, cueca. Ela nunca tinha visto, irmão, fica calmo. Mas ela olhou por lá de fora e falou, se o que é visível tá ruim, imagina o que é invisível, irmão. Deus me livre. Aí fomos jantar, lá no Carneiro do Ordones. E eu lá, né? Vou jantar hoje, R$50 no bolso. Aí quando eu cheguei lá, quer comer o quê, linda? Ela, sushi. Meu Deus do céu, já vai no mais caro. Irmão, e ela comendo sushi, e eu com aquele sushi entalado aqui na garganta. Eu olhava para o hot, calculando quanto custava cada um, para ver se eu ia pelo menos poder dizer assim, vamos dividir a conta, filha? Quando terminou, ela olhou e falou assim, eu vou pagar, tá bom? Eu disse, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Irmã, comprou na planta. Hoje, quem me viu passar na prova e não me ajudou, hoje a coisa mudou. Tá? Aí, ó, o fruto. Mas comprou na planta. Deixa eu te contar uma coisa, dia de gratidão, escuta isso aqui. Eu ganhava R$1.500 por mês. E a Susan ganhava, não vou nem divulgar, porque ganhava bem que só. E eu tinha crise, porque eu falava, como que minha mulher vai ganhar mais do que eu? Eu não sou, ela vai me sustentar. Aí um dia eu arrumei emprego numa rádio. Rádio Vida, 102,9 FM. Jesus em primeiro lugar. Na vida é assim. Ganhava R$1.000 para fazer o programa de segunda a sexta. Programa Manhã de Bênção. Era de 8 às 9, né? Aí um dia o dono da rádio, o pastor Márcio Prado, grava isso daqui, pastor Márcio Prado, minha maior gratidão ao Senhor. Vamos dar um aplauso para a vida dele, eu vou cortar isso aqui, vou mandar para ele. Pastor Márcio Prado, dono da rádio, um dia eu estou meio triste, aborrecido, ele olhou para mim e falou assim, o que você tem, cara? Eu falei, pastor, eu estou triste porque, olha, eu ganho 1.500 da igreja. Mais 1.000 que eu ganho aqui dá 2,5. E assim não dá nem um terço ainda do que a Susan ganha. E eu fico ruim. Aí ele olhou para mim e falou assim, não. Você não pode ficar nessa situação não, você é um profeta. Vamos fazer o seguinte, ele tinha várias igrejas em Fortaleza. Ele falou assim, vamos fazer um acordo. Você prega toda sexta-feira numa igreja nossa. E eu vou te dar mais 1.500 por mês. Eu digo, e a gasolina, pastor? A gasolina é por fora. Irmão,
Aquele homem me abençoou, porque eu ia com os meus DVDs, vendia. Cheguei tão grandão, porque saí de 1.500 para 4.500. Agora eu já conseguia pagar sushi, já saímos do Carneiro do Ordônio, já fomos para o Coco Bambu, e a coisa começou a acontecer. Como que eu não vou ser grato? Diga para mim. Aí o pessoal fala, ai pastor, você é tão apaixonado. É óbvio que eu sou apaixonado, a mulher me comprou na planta. Apesar que o bofe era boy unção, mas... comprou na planta, irmão. Comprou na planta. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, Priscila e Áquila, eles construíram uma história comigo. Lembre-se hoje de quem construiu uma história com você. Honre essa pessoa. Agradeça. Vai lá, manda uma mensagem. Às vezes tudo que ela está precisando... Ei, você sabia que tem pastores que agora podem estar pensando em desistir do ministério, porque na atual circunstância da vida dele, ele está passando por um momento difícil, e talvez você é um fruto de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Sabe o que você pode fazer hoje? Talvez tirar esse homem da desistência e dizer, pastor, não pare, valeu a pena, a minha vida está dando fruto, Deus abençoe. Fala isso para o teu médico, fala isso para quem estendeu a mão para você. Sabe, todo mundo me vê magrinho hoje, mas foi o Dr. Léo que chegou aqui, 1 ano e pouco atrás, sentou aqui, ó, nessa cadeira. Eu estava quase igual o Faustão, gordo e com os órgãos parando já. Aí ele ligou para o Jefinho, o pastor Jefferson, falou, manda o pastor Tiago vir aqui. Eu fui lá, achando que era coisa, mais, sei lá, ministério, escrever livro. Ele olha para mim e fala assim, olha, se o pastor Rubem tivesse chegado na minha vida antes, talvez a gente pudesse ter feito alguma coisa. Eu fiz um voto com Deus. Perto de mim, nenhum outro pastor vai morrer, no que depender de mim, eu vou cuidar de você. Irmão, eu quero te honrar, muito obrigado, porque eu estou entrando no shape, daqui a pouco eu vou estar igual o pastor Flávio. Quem crê, diga amém. E antes que você fique, mas é no Monjaro. Aplica o Monjaro e não faz dieta e não treina para ver se dá alguma coisa. Então, gente, a gente tem que ser grato. Amém, gente? Seja grato. Segundo, Paulo fala a respeito de Maria. Romanos 16, 6. Saudai Maria, que trabalhou muito por vós. Acabou. Pergunta para mim assim, que Maria é essa? Ô gente, vocês estão dormindo? Pergunta, que Maria é essa? Não sei. E ninguém sabe. Ela é uma anônima. Ela é uma pessoa comum da igreja. Alguém que tem só uma característica, trabalhou muito por vós. A palavra grega é kopiaon, que significa labutar até o ponto do cansaço extremo. Cadê os voluntários aqui? Vamos dar um aplauso pelos voluntários. Eu quero profetizar sobre vocês. Voluntários, levanta a mão. Todo voluntário, levanta a mão. Eu profetizo que você vai trabalhar tanto, até você entrar num cansaço extremo. Quem crê, diga amém. E sabe o que vai acontecer com você? Teu nome vai estar escrito nas páginas da história de Deus. Por quê? Porque tem coisas que eu nunca vou recompensar. Os pastores da casa nunca vão recompensar. Mas Deus vai te recompensar na hora certa, no tempo certo. E às vezes você é só um anônimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no reino de Deus, pode haver anonimato na terra, mas não existe anonimato no céu. Todo trabalho que nós fazemos no reino de Deus, ele não é vão no Senhor. Ele não é vão no Senhor. Até o mais simples trabalho.
arrastar uma cadeira, abrir e fechar uma porta. Sabe, é a mesma coisa de Febe. Gente, nós passamos aqui semanas e semanas e semanas estudando a carta de Paulo aos Romanos. Foi bênção ou não foi bênção? Graças a uma mulher que disse assim: Paulo, daqui a carta que eu vou levar. Ela não escreveu nenhum livro da Bíblia, ela não pregou em uma grande cruzada, ela não falou em uma plataforma, ela simplesmente viabilizou o trabalho dos apóstolos. Nosso parecer não pode ser segundo a ordem desse mundo, ele precisa ser bíblico. A diaconia, o servir, é uma das mais altas posições no reino de Deus. E essas posições serão recompensadas. Eu vi uma postagem do Davi Lago essa semana, ele dando um livro de presente para uma professora do primário dele. Vocês viram essa postagem ou não? Eu fiquei olhando aquela postagem, fiquei pensando, meu Deus, aquela professora nunca imaginou que ela estava dando aula do ABC, alfabetizando uma das mentes mais brilhantes da nação brasileira. Ela não tinha noção. Você já imaginou, você que está aqui no Pomar, que talvez você está ensinando a Bíblia para o próximo presidente da República do Brasil? Para o próximo grande empresário que vai empregar milhões de pessoas, para alguém que vai desenvolver algo que vai abençoar a humanidade? Você não sabe. Talvez você nunca vai subir numa plataforma para pregar, mas a pessoa para quem você contou a historinha de José, de Maria, essa pessoa vai impactar milhares de vidas, e você vai estar lá dizendo assim: que lindo, eu ensinei as primeiras palavras do Evangelho para ele, e olha só, ele virou o Billy Graham, olha só, ele virou o Charles Spurgeon, olha só, ele está tocando milhões, bilhões de pessoas com a palavra de Deus, mas ele passou nas minhas mãos. Sabe, eu tenho uma experiência muito gostosa quando eu vou em Novo Horizonte, na minha cidade, porque eu encontro as pessoas. E aí, a cidade é muito pequena, a igreja é uma igreja simples, e aí eles veem Jesus fazer algumas coisas na minha vida, e eles já olham e falam assim: ai, que alegria, sabe, saber que você correu aqui nos corredores e Deus está te usando, sabe. Aí eu vejo eles comprando o meu livro. Um deles chegou agora nessa viagem, nem deu tempo de comentar com a Susan, falou assim para mim: ó, eu vou falar com o prefeito de Novo Horizonte, porque você é um ilustre, a gente tem que fazer o lançamento do seu livro na Câmara dos Vereadores. Eu digo: eu venho. É um ilustre filho da cidade, eu digo: eu venho. Sabe, isso é legal. Por quê? Porque foram pessoas que colocaram a mão na tua história. E são anônimos. Vamos dar um aplauso para todos os anônimos. Anonimato não é demérito. E eu termino. E talvez você hoje, nessa hora, vai escorrer uma lágrimazinha aí dos seus olhos. Pode chorar, porque é bom. Olha o que Paulo diz, e eu termino. Romanos 16:7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Fale assim comigo: companheiros de prisão. Eles eram notáveis entre os apóstolos. Eles não eram só parentes de Paulo. Eles foram companheiros de prisão. Sabe por que a gratidão de Paulo vem para eles? É gratidão pela fidelidade no sofrimento. A gente tem que ser grato, não apenas por quem está com a gente nos dias bons. A gente tem que ser grato por quem está conosco quando todo mundo vai embora. Um dos textos mais impressionantes, e daí vem, gente, a minha paixão por Lucas. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: olha,
Na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Tito foi para a Galácia, Crescente foi para a Dalmácia, Demas me desamparou amando mais o presente século, todos me abandonaram, vírgula. Aí ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. E bem-aventurado é o homem que tem alguém que entende de dores quando ele está sofrendo. Às vezes a gente, no exercício do ministério, ou da liderança, ou de qualquer área da vida, a gente sempre quer ser os camisa 10, né? Ronaldo Fenômeno, camisa 9, Pelé, camisa 10, Maradona, a gente quer a grife. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente querendo ser Paulo, poucos estão querendo ser Lucas. Eu acredito que a igreja precisa orar, por isso que a gente tem a Lucas School, a Lucas Conference. Não é só um evento, é um DNA. São pessoas que estão dizendo assim: nós não vamos curar só as dores do corpo, Deus pode usar a nossa boca para tocar as dores da alma, as dores do espírito. É quem fica com você na hora difícil. É quem está disposto, disposta a desenvolver não uma fé circunstancial. Sabe, uma coisa que os filhos e as filhas de Deus precisam orar nesse tempo é para pararem de ter uma fé circunstancial. Ah, tá bom, o Palmeiras está ganhando, eu sou palmeirense. O Palmeiras está perdendo, eu sou corintiano. O Vasco está perdendo, eu sou flamenguista. O Flamengo perdeu, eu sou vascaíno. Não. Você tem um lugar. Amém? Você tem princípios, você tem valores. Você ama pessoas, você está construindo uma vida com alguém. Então não dá, sabe, um dos dados mais desgraçados, o que eu estou falando é no sentido literal da palavra, é desgraçado porque é ausência de graça nenhuma. Você sabe qual que é um dos dados mais desgraçados de uma família? É o número de pais que abandonam as casas quando descobrem que o filho é autista. Isso é dado, dá um Google aí, pergunta para o GPT, você vai ver se eu estou falando borracha. O cara descobre que o filho é autista, ele sai de casa, larga com a mãe. Cara, como assim? Eu fui homem para fazer essa criança, agora que ela vai demandar uma atenção especial, eu não estou. Como assim? Não, nós queremos que o Espírito Santo nos habilite, nós precisamos ser o Lucas na vida de alguém. Eu imagino, e eu termino com essa minha abstração, eu imagino Paulo caminhando no seu ministério, cansado, fadigado, e tem alguém do lado, escrevendo com uma mão, e curando com a outra. Imagina as conversas deles dois. Imagina o Lucas falando assim, o Paulo falando assim: Lucas, o Timóteo, cara, toda hora me reclamando que está com dor de barriga, não sai do banheiro, pequeno Timóteo, pequeno gafanhoto, não sai do banheiro, uma hora está com dor na boca do estômago, o que a gente faz? O Lucas fala assim: ô Paulo, fala para o Timóteo, vai escrever para ele, não vou, fala assim para ele: não toma só água, Timóteo, mas toma um pouquinho de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades.
Aí o Paulo vai escrever, aí, Timóteo, olha, não fica só tomando água, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes dores. Irmão, quem soprou isso aí? Foi o Lucas. Então, se você aprender a valorizar as pessoas que estão com você até o fim, você vai ter uma carreira com muita longevidade. A minha oração na última mensagem de Romanos hoje é que a edificação que nós estamos fazendo não seja uma edificação de um dia, de 10 dias, mas que seja de uma vida. Grava o que eu vou dizer para você: gratidão não é algema, é virtude. Gratidão não é algema, é virtude. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, você não esteja mais aqui nessa comunidade. Talvez você foi congregar em outro lugar. Talvez você foi, servir outra casa. Não tem problema. Mas seja grato pelo que você está vivendo aqui. Você não precisa sair quebrando pontes, batendo porta. Você pode, onde você chegar. Eu quando vou na minha cidadezinha lá em Novo Horizonte, eu olho para aquela igreja e eu digo: Deus, obrigado, porque aqui existiu um homem chamado Nelson Aparecido Rosa, que olhou para mim e disse: aí dentro tem um pregador. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela minha vozinha, que já mora no céu pelas orações. Louvado seja Deus pela minha mãe, que cantou o hino da harpa para mim, leu a Bíblia antes de eu dormir, e me fez o homem de Deus que eu sou. Glória a Deus por todos, e que daqui a 10 anos você tenha pelo menos 35 nomes, para você dizer assim, para esse aqui, eu agradeço por isso, para esse, por isso, para essa, por isso. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.